possa se apresentar. E aí eu vou começar, tá? Nada mais justo do que eu comece aqui a apresentação para que vocês possam me conhecer um pouquinho, né? A gente tem aquele ambiente ali do Instagram, onde eu já levo ali algumas pílulas, né? Mas é importante vocês saberem aqui da minha trajetória como terapeuta e como terapeuta de mulheres. Então, falar um pouquinho de mim. Eu sou Renata Matos, eu sou baiana, tá, gente? Estou falando de Salvador, mais precisamente de Laura de Freitas, que é uma cidade pertinho do aeroporto, na região metropolitana. E hoje eu atuo como terapeuta de mulheres e abracei esse tema da separação porque eu mesma, né, passei por essa jornada. Então, lá em Murilo 2019, fecha a porta. oi? É, gente, se fizer barulhinho aí, prestem atenção para poder fechar um pouquinho o microfone, para não interferir aqui nas outras, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de mim e eu quero muito ouvir vocês também, tá? Para mim é importante saber de vocês, de onde estão falando, contar um pouquinho da história de cada uma para a gente poder seguir aqui na nossa aula de hoje. Então, como eu estava falando a vocês, em 2019 eu vivi uma separação bem dramática. Eu tenho dois filhos, os filhos eram na época adolescentes, e eu vivi essa separação de uma forma assim muito inesperada, no sentido de ter vivido algo que eu achei que eu nunca ia viver. Eu fiquei 18 anos casada e assim o plano era realmente ficar velhinha junto. Então, quando eu vi que que eu não estava feliz, que aquela relação já não me supria, não me nutria e que veio a vontade de querer separar, doeu demais. Eu fui para um buraco enorme de culpa, de autojulgamento, de, de vergonha, né, de medo do futuro, porque eu comecei a namorar com ele com 23 anos, eu era uma menina, né? E E eu tinha aquele ambiente de falsa segurança, né? De que estava ali o homem protetor para cuidar de tudo que pudesse dar errado. Então, quando veio esse movimento da separação e eu pedi a separação, né? Eu fui para um buraco muito difícil mesmo de autojulgamento e de achar que eu não estava sendo coerente, né? Eu me julguei muito no primeiro momento, mas depois eu fui encontrando o meu caminho. E um dos caminhos que me ajudou a aliviar a dor foi em 2019, assim que eu acabei de separar, eu ingressei em um círculo de mulheres. Vocês sabem o que é um círculo de mulheres? Já participaram? Alguém aí já participou de círculo de mulheres? O círculo de mulheres, ele é uma tradição ancestral, né? Antigamente, as mulheres, quando elas menstruavam, as mulheres nas comunidades ancestrais, elas eram separadas por idade e essas mulheres iam para uma tenda vermelha, onde elas podiam ficar entre elas, se cuidando, conversando, uma cuidando da outra, fazendo chazinho, fazendo óleos no cabelo. Então, elas se cuidavam aquele tempo e elas conversavam. Então, eu fui participar de um círculo de mulheres, porque é uma tradição que está sendo resgatada em muitos locais, e um grupo de amigas resolveu fazer um círculo aqui em Salvador. Eu fui para esse círculo de amigas e lá eu conheci o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vocês já ouviram falar desse livro? Oi, Vera, boa noite. Que bom te ver, Vera. Bem-vinda. Então, lá em 2019 eu encontrei, né,
conheci o livro Mulheres que Correm com os Lobos, fiquei apaixonada pelo livro. É um livro de uma psicoterapeuta junguiana, né, a Clarissa Piccola, e, e esse livro mudou a minha vida. E é graças a ele, eu tenho que ser muito grata ao Mulheres que Correm com os Lobos, porque graças a ele eu estou aqui conversando com vocês hoje, né? Porque 1 ou 2 anos depois eu criei o Instagram do Despertar da Loba, comecei a produzir conteúdos para as mulheres, me tornei uma terapeuta e abracei essa causa das mulheres, né, que passam por essa travessia da separação. Então, a Loba, que está lá no Instagram e que dá nome aqui ao Despertar da Loba, é a Loba do livro. E para quem não leu o livro, né, a loba do livro é a nossa essência. A autora traz a analogia, né, das mulheres saudáveis com os lobos, e ela diz que a mulher saudável se assemelha muito com os lobos porque elas são corajosas, são leais, são muito comprometidas com os seus parceiros e com as suas crias, né, com os seus filhotes. Então, as mulheres saudáveis são muito parecidas com os lobos. E desde então eu me dedico a esse trabalho com mulheres, atendendo. Um trabalho começou individual, né, e presencial, atendendo individualmente, e depois ele veio para a internet. Então, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com mulheres, e com mulheres que estão nessa travessia da separação, que é uma dor que eu conheço de perto, apesar da minha separação já ter 6 anos, né? E terminei abraçando essa missão de apoiar emocionalmente outras mulheres que estão nessa jornada, justamente para fazer com que elas possam encurtar o caminho, né? Porque fazer essa travessia sozinha é super doloroso. Eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, de amigas, de pessoas próximas, familiares, mas eu sei que muitas mulheres não têm isso, né? Muitas mulheres não contam com essa rede de apoio e terminam, enfim, sofrendo muito mais do que o que elas deveriam. E o pior de tudo, muitas ficam presas na dor. A dor da separação vira um labirinto interminável, vira é, um labirinto para sempre, né? Já atendi mulheres que já passam de 10 anos sofrendo a dor da separação e sem conseguir seguir em frente, se recuperar. Então, a ideia do Despertar da Loba, ele foi criado para ser esse caminho de apoio, esse caminho, esse círculo de mulheres, né, que mesmo online é um círculo de mulheres, é, um círculo de mulheres onde uma possa apoiar a outra. E um círculo de mulheres, ele tem algumas regrinhas que são importantes, tá? Na verdade, não são regras, né? São combinados, é um código de honra dos círculos de mulheres. O primeiro é o não julgamento. Então, tudo que acontece aqui é muito importante que a gente se olhe umas às outras com amorosidade e sem julgamento. E a segunda é a confidencialidade do círculo, então o que é dito aqui fica aqui, tá? E o terceiro é realmente a confiança, é a gente poder se abrir e poder trocar, porque é conhecendo a história da outra que a gente encontra a nossa cura, que a gente se fortalece. O círculo de mulheres, ele serve como espelho. Então, a minha dor reflete na sua e juntas a gente encontra um caminho de cura, de cuidado. Então, vocês têm alguma dúvida sobre quem sou eu, além de tudo, sou mãe de Caio e Hugo, tá? São dois homens lindos, os meus filhos. Caio tem 20 anos, é estudante de administração, e Hugo tem 18 anos e é estudante de direito, mora em Belo Horizonte. Tem alguém aí de Belo Horizonte?
e mamãe está aqui em Salvador com saudades, né? Então eu hoje vivo também esse momento do meu ninho vazio, né? Os filhos crescem, eles batem asas e a gente tem que celebrar, porque se a gente se torna desnecessária, é sinal que fizemos um bom trabalho, né? Afinal de contas, é assim que funciona. Então, além disso, sou atleta de canoa havaiana, então é um hobby que eu tenho que terminou virando coisa séria. Então, já rodei aí o Brasil competindo. É um hobby que me nutre demais em todos os sentidos, corpo, mente e espírito. O que mais eu posso contar sobre mim? Então, a minha loba, ela é aquática, tá? É uma loba do mar. É uma loba que adora estar no mar. Eu acho que sobre mim era isso. E sobre o despertar da loba, a ideia é que a gente possa aqui trocar informações e que a gente possa se apoiar. E antes da gente começar a aula, eu queria conhecer um pouquinho vocês. Quem pode abrir o microfone e falar aqui seu nome, de onde está falando e contar resumidamente a sua história aqui, só para a gente se conhecer no nosso círculo. Você, Ana, vamos, abra aí, vamos se conhecer. Tá falando de onde, Ana? Você tá com o microfone fechado. Isso, acho que agora abri. Então, eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Estão me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo. Então, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, tenho 44 anos, 21 anos de casamento que se desfizeram agora no final de fevereiro. Tá perto de fechar um mês de divórcio. Tenho dois meninos também, um de 8 anos e um de 13, e sou professora. E eu também tenho um hobby que é correr. Hoje eu retomei a minha corrida. Hoje foi um grande dia, assim, depois desse um mês meio turbulento, né, com tantas mudanças, uma residência nova, uma nova rotina. Hoje eu consegui dar uma corridinha, então para mim já está sendo um dia bem bom. Que lindo, que bom. É assim, é a retomada da vida aos pouquinhos. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Vamos juntas aqui nessa jornada. Alguém mais quer falar? Pode abrir o microfone. Vera quer falar, Vera, para as mulheres Ah, poderem conhecer? Ah, sim. oi. Tá escutando? Agora sim. Posso falar? Pode. Vera fica aqui na sequência. Tá. Meu nome é Michele, né? É, eu me separei fez um ano, né? Que eu tô separada. É uma união de 27 anos, dois filhos, uma Beatriz de 26 e o Heitor de 13. Foi uma separação muito dolorosa, muito difícil para mim. É, Às vezes eu sinto que eu estou superada e às vezes não. Então, assim, tá difícil de superar plenamente, né? Uhum, O divórcio, porque sempre eu fui muito família, muito a célula familiar, e de repente você acaba quebrando isso. Então, para entender e, tipo assim, onde eu foi que eu errei que não deu certo, sabe? uhum, Aí a gente tem que se estudar, evoluir e buscar ferramentas. Então, é isso que eu estou buscando hoje, né? tá. E eu sou de Campinas, São Paulo. Não sei se vocês conhecem. Sim, Sou Campinas aqui. adoro, cidade ótima. Eu trabalho, eu tenho um escritório de representações comerciais. Hum, E eu tô aí em busca de, sabe, estourar a bolha e sair da caverna e conhecer o mundo.
Então, assim, tô buscando isso. E talvez, né, aqui com essa aula eu possa aprender alguma coisa que eu possa levar para minha evolução. É isso. Maravilha, Michele, bem-vinda, tá? Eu espero Obrigada. que essa aula abra os horizontes, que essa aula, quando eu me separei, eu tinha muito uma sensação de horizonte nublado, sabe? Eu não conseguia ver a luz, eu não conseguia ver o que é que tinha lá atrás. E era muito ruim ver esse horizonte nublado, porque ele faz a gente acreditar realmente que não existe uma vida plena, feliz pós-separação, que a gente fica ali engolida pela dor. Mas eu posso te garantir, isso aí eu posso te dar a minha palavra, que existe uma vida maravilhosa. Tanto que a minha missão, né, está escrito lá no meu Instagram, é fazer com que a separação se torne o início de uma vida muito melhor, inclusive, né? A gente precisa querer estar com quem quer estar com a gente. Se essa pessoa Sim. não quer estar com a gente por algum motivo, ela não vai mais fazer sentido para a gente. Então, o cerne desse trabalho aqui não é nem a gente entender isso, é a gente sentir isso, que é muito mais importante do que simplesmente entender, né? Porque entender, acho que todas nós entendemos e queremos, mas a gente precisa realmente mudar nosso sentir e a gente só realmente se conectar com quem quer estar com a gente. Quem não quer não vai fazer mais sentido. Obrigada pela sua partilha, tá? E vamos em frente. Ok. Vera, então você agora, a gente já pode te ouvir, Vera. O microfone está aberto. Ó, a gente não está te ouvindo. O microfone está aberto, mas não está saindo áudio. Uhum. Vou sair e entrar de novo para ver se o seu áudio volta. Acho que é melhor. Dar um tempinho para a Vera voltar. Que bom. Vocês estão há quanto tempo lá seguindo o Despertar da Loba? Já tem um tempinho ou vocês chegaram recentemente? Eu acho que Ana, eu vi o dia que Ana começou a seguir. Acho que foi essa semana agora, não foi, Ana? Eu vi o dia que Ana é, entrou no perfil, aí daqui a pouco ela entrou no grupo. Eu percebi o dia que Ana chegou. E você, Michele, tem tempo que você está seguindo? Olha, tem algum tempo, sim. Mas, assim, eu entrei no grupo, mas na correria do dia a dia eu olhava e saía. Daí Uhum, eu via essa chamada da aula e falei assim: ah, não, quero participar. tá. Vera quer tentar aí, ver se você já está falando. Agora tem que abrir o microfone. Aí, não estamos te ouvindo, Vera. Oh, Vera, que pena. tenta mexer na configuração. Clica em configurações, vamos ver se dá certo. Configurações, áudio. Aí você desce, tem microfone. Aí tem ali testar microfone. Você pode escolher entre vários microfones. Talvez ele não esteja o microfone correto. Configurações, áudio, desce. Você vai achar microfone. Aí, se tiver para escolher, escolha um outro microfone. Tem assim, testar microfone.
Oh, Vera, que pena. Vera, gente, foi uma das primeiras mulheres a entrar lá no grupo. Ela participou da nossa última aula. É uma mulher muito forte, uma mulher que tem uma história também de vida muito interessante. Também está numa separação recente, né? Depois de um casamento de 15 anos, Vera. 15 anos, né? E tá aqui na jornada junto com a gente, tá? Fernanda vai querer falar, Nanda, como tá você aí, para a gente te conhecer mais um pouquinho? É, Fernanda não quer, então a gente respeita, né, o espaço, mas bem-vinda, Fernanda, e quando você se sentir à vontade, se você sentir vontade de falar mais tarde, você avisa, tá bom? Então, dito isto, o que é que eu queria falar para vocês, né? O início dessa jornada ela veio justamente querendo é, fazer primeiro a mulher entender por que que dói tanto, né, a separação. Eu não imaginei, quando eu vivi essa experiência, que ia doer tanto, inclusive dor física, né? Não sei se vocês já sentiram uma dor física, sentir o peito apertar, de sentir angústia, né? Uma angústia enorme que faz a gente ter essa dor até mesmo no nosso corpo. E essa dor, ela é provocada pelo nosso conteúdo interno. A gente guarda muitos conteúdos internos de insegurança, de rejeição, de insuficiência e de dependência emocional, que é muitas vezes construída lá atrás, né? E que a separação desperta esse conteúdo quando a gente passa pela experiência. E agora o que a gente precisa fazer é entender esse processo. E aqui no nosso método, a gente tem três momentos, tá? Que a gente dividiu por arquétipos, que o objetivo da aula hoje é a gente passear pelos arquétipos para a gente entender onde a gente está, entender onde a gente quer chegar, né? E essa dor, ela é uma armadilha porque ela faz a gente ficar o tempo inteiro revivendo o passado. É, Eu ouço muito, né, de mulheres, Michele trouxe isso também, que é um dia bom, outro dia não é bom, aí vem as lembranças, e aí tem um momento que você acha que você já está forte, e aí acontece alguma coisa e você vê que você ainda tem muita fragilidade, né? Então, não é a separação, ela não é um processo linear, ela é um processo que ela acontece em muitas ondas, muitos altos e baixos e muitas camadas. Por isso que muita gente se sente tão incomodada e sofre tanto, né? Porque a gente tem uma urgência, né, de querer sair logo da dor, mas não é possível. A gente precisa respeitar o nosso processo. E aqui, dentro do nosso método, a gente, geralmente, a mulher, quando ela sai da separação, ela sai dentro do arquétipo da cordeirinha. E quem é a cordeirinha, né? Lá no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a autora fala sobre uma mulher domesticada. Ela fala sobre uma mulher que abandona a sua essência, né? De uma mulher que esquece quem ela é, uma mulher que vive um autoabandono e que se adapta tanto para caber ali naquela vida, com aquele companheiro, com aquela família, que ela esquece dela. Então, ela faz tudo para caber. Ela acredita que o valor dela está em estar ali ao lado daquele companheiro e ela sente que ela é insuficiente. Então, ela é
devedora, ela não é suficiente e ela precisa agradar, sair do lugar dela para poder preencher um valor que ela acha que ela não tem. Ela acha que só ser ela não é o suficiente, que ela precisa fazer, 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 cuidar, resolver o tempo inteiro. E é daí que sai, né, a mulher salvadora, esse perfil da mulher que, quando a mulher se torna salvadora demais, ela termina virando a mãe do marido. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Quando eu olhei para o lado, fiz, gente, esse homem me dá mais trabalho do que os meus filhos, porque eu estava num processo de querer cuidar tanto, de resolver tanto das demandas dele, que eu saí do meu lugar de mulher, de esposa, de companheira e entrei num lugar de mãe. E quando a gente faz isso, a gente desorganiza o sistema da nossa família. Quando a gente faz isso, gera um desequilíbrio, até porque, né, gente, ninguém sente atração por filho ou por mãe, vice-versa, né? Então, quando a relação também cai nesse lugar, um dos sintomas é que a conexão homem-mulher, né, do tesão, do desejo, ele diminui bastante, né? Então, esse é um caminho muito comum entre os casais, da mulher sair do lugar dela de esposa e cuidar tanto, resolver tanto, que ela entra num lugar de mãe do homem. Não sei se fez sentido para vocês, se vocês passaram por isso. Anotem, tá? O que pareceu mais peculiar, o que foi mais comum dentro da jornada de vocês, que a gente pode falar sobre isso aqui no final da nossa conversa, tá bom? Então, essa mulher que sente que ela é insuficiente, ela não se escolhe, né? Ela se abandona. Ela realmente acha que ela é insuficiente, que ela precisa compensar essa insuficiência resolvendo tudo para o marido o tempo inteiro. Por outro lado, do outro lado dessa moeda, a gente tem a loba, que é a nossa meta, digamos assim, né? E quem é essa loba? De acordo lá com o livro, né, que a Clarissa Pinkola traz, a loba é a nossa essência, a nossa mulher natural, é a nossa mulher verdadeira, é a nossa mulher selvagem. E ela representa a nossa essência. E às vezes é difícil entender essa lógica da essência, né? Quando eu ouvia isso antigamente, eu ficava assim, ué, e o que é essa tal dessa essência, né? Mas é muito fácil a gente pensar na nossa essência quando a gente faz o seguinte: pense em você sem ser mãe, pense em você sem ser profissional, sem o seu trabalho, pense em você sem ser a esposa de alguém, sem ser filha de alguém, sem ser amiga de alguém. Quando você tira todas essas camadas, aí você encontra a sua essência. A sua essência representa quem você é da forma mais pura. E quando a gente se relaciona, a gente termina abandonando essa loba, a gente termina abandonando essa essência para viver o mundo do outro, para ser para o outro o que ele deseja que a gente seja, para que a gente possa, para que esse medo da rejeição não se concretize. Só que quanto mais a gente se abandona e quanto mais a gente se afasta da nossa essência, mais a gente está contribuindo para que esse desfecho trágico aconteça. Porque se por um lado para o homem é conveniente receber tanto cuidado e tanta dedicação, por outro, é muito comum que ele pare de admirar a mulher, né? Porque o que existe de interessante, de magnético no relacionamento é justamente você
é poder ampliar o mundo do outro, é você poder é, trazer novidade, renovar ali aquele ambiente, aquela conexão com os seus interesses. E quando vai ficando tudo muito igual, né? Que a gente faz isso também, a gente faz uma fusão com o outro, e aí termina virando praticamente uma pessoa só. Quando isso acontece também, a gente se afasta da nossa loba e para o outro também a gente vai se tornando desinteressante. Então, assim, ouço muito também queixa de mulheres que falam, mas eu fiz tudo por ele, mas eu fiz tudo que eu podia, eu fazia tudo que ele me pedia e mesmo assim ele me traiu, ele foi embora. E é isso que acontece quando a gente se afasta da nossa loba, né? Quando a gente deixa de ser a gente, quando a gente deixa de honrar essa essência que tem dentro da gente, tá? Então, quem é essa loba, né? É essa mulher intuitiva que sabe se conectar com a sabedoria dela. É, é uma mulher que tem uma sensibilidade profunda, é uma mulher conectada com a sua matilha, né? Uma loba, ela está conectada com outras mulheres. Ela sabe nutrir essa rede de apoio com outras mulheres, porque desde lá nas tendas vermelhas, essa sabedoria já sabia que esse encontro de mulheres ele é muito poderoso, né? Que em comunhão, em contato com outras mulheres, podemos todas nos fortalecer e nos apoiar. Então, é muito importante que a gente possa ter isso no radar, porque essa também é uma essência importante aqui do nosso grupo. Então, essa loba, ela tem uma vida interna, ela sabe se escutar, ela sabe observar os próprios sentimentos, ela sai do piloto automático, sabe? E a separação é um convite para a gente resgatar a nossa loba. Eu lembro que quando eu estava recém-separada e que eu descobri o livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu comecei a ler. Inclusive, eu recomendo muito essa leitura para vocês. E eu chorava demais a cada capítulo, eu ia me identificando e eu ia percebendo o quanto eu me abandonei, o quanto eu estava desconectada de mim. E eu vejo hoje isso acontecer demais com as minhas clientes. Vou contar uma história para vocês. Teve uma mulher que eu atendi, ela tinha sido casada por 30 anos, tá? E ela estava já separada há alguns meses quando ela chegou para mim. E ela falou: Renata, eu lembro muito do primeiro supermercado que eu fiz depois que eu me separei, porque os meus filhos já eram adultos, já estavam morando fora de casa. E eu, né, estava ali começando a minha vida solo e o primeiro supermercado que eu fiz depois da separação, eu parei na frente do freezer do sorvete e eu fiquei perplexa porque eu não sabia o sabor do sorvete que eu gostava. Eu sabia o sabor do meu marido, eu sabia o sabor dos meus filhos, mas eu não sabia o sabor do sorvete que eu gostava. E eu precisei descobrir o sabor do sorvete que eu gostava depois que eu me separei. Então, isso aqui, gente, não é sobre sorvete, né? Isso aqui é sobre autodescoberta. A separação é um grande portal de autodescoberta, porque a gente é, vive o relacionamento num grau de fusão, né? Nós mulheres costumamos fazer isso. Eu fiz demais quando eu era casada. A gente entra num grau de fusão com o outro que é, a gente esquece de quem a gente é de verdade. A nossa identidade se perde no meio daquilo tudo. E a separação é o momento em que a gente precisa
entender qual é o sabor do sorvete que a gente vai querer daqui para frente, tá? Então, de um lado, né, temos a Cordeirinha, que é essa mulher que se abandonou, essa mulher que se sente insuficiente, culpada, com muita vergonha do pós-separação, essa mulher que tem medo do futuro, que não encontra horizonte e que está totalmente desconectada da sua loba. E ela sofre e ela é uma dor insuportável e ela fica na busca por culpados, né? Primeiro, ela mesma se culpa, né? O que é que eu não fiz, o que é que eu poderia ter feito para impedir essa separação? Então, ela acha que ela teria o poder de impedir essa separação sozinha, né? Então, ela se coloca muito nesse lugar da culpa e ela revive essa história, né? Muitas vezes ela entra num looping ruminante ali de pensamentos, voltando nessa história muitas vezes, e isso se torna uma prisão, verdadeiramente. Eu atendi uma moça que ela já tinha 11 anos nessa prisão da ruminação, dessa relação dela que acabou e que ela não conseguia soltar essa história, né? Ela ficava ali o tempo inteiro, toda a conversa que eu tentava ter com ela, ela metia o ex no meio da história e lembranças, e a pessoa fica com a vida congelada, não consegue se relacionar, não consegue se divertir, porque a vida dela fica presa lá na história do ex. Então a Cordeirinha, gente, faz isso, tá? A Cordeirinha também, ela foca muito no externo, porque ela fica o tempo inteiro buscando validação dos outros, né? Para ela ficar bem, se sentir bem, ela precisa que o ex esteja bem com ela precisa que a família do ex esteja bem com ela, que a família dela esteja bem com ela. Então, ela tem muita dificuldade de desobedecer, de tomar decisões sem ficar pensando no que os outros vão pensar, tá? A Cordeirinha está nesse lugar. E a Cordeirinha, ela espera a dor passar, ela acha que um dia essa dor vai embora e ela vai poder seguir a vida dela. A loba, ela tem outra postura. A loba, ela atravessa a separação com consciência. Ela vai buscar orientação, ela quer entender o que ela está vivendo. Ela, ao invés de buscar culpados, ela se responsabiliza pela história. E esse é um item muito importante, gente, porque quando a gente pensa em vida adulta e uma relação de homem e mulher, né, a gente precisa entender uma coisa: o fracasso ou o sucesso da relação é de responsabilidade de dois, é 50% de cada um. E quando a gente sai desse lugar de culpa, a gente realmente ganha o poder. Quando eu virei essa chave, eu saí da minha separação, gente, com aquele peso da mulher sofredora, injustiçada, da mulher que estava sendo vítima de um algoz, de uma mulher que estava diminuída, sabe? E quando eu fiz isso, e eu vejo muitas clientes hoje fazerem isso, a gente perde o nosso poder. E o feminino, ele é muito poderoso. O feminino é muito poderoso. Quando eu entendi que aquela relação tinha caminhado para aquela direção, porque a responsabilidade também era minha, eu cresci, porque eu entendi, não. Eu também tenho responsabilidade pelo que aconteceu. Eu também contribuí para que essa desconexão do casal acontecesse. E aí eu fui fazer, né, as minhas revisões sobre o que a gente viveu ali e sobre a minha contribuição para que aquela separação acontecesse. Então, quando eu faço isso, eu
resgato o meu poder. Eu não sou vítima, eu sou corresponsável. Aqui era uma parceria, uma sociedade de vida onde os dois contribuíam. Porque até quando a gente deixa de dar um limite, quando a gente não fala sobre o nosso desconforto, quando a gente deixa de sinalizar que algo não nos fez bem, a gente está contribuindo também para que a relação vá por um lugar, por um caminho ruim. Muitas vezes a mulher acha que ela ficar calada para evitar o embate, né? Para evitar o conflito é uma coisa boa, mas não é. É mais uma pedrinha ali no muro que separa o homem e a mulher, tá? E a loba, nesse processo todo, ao invés de esperar essa dor passar, ela ela não quer esperar isso passar assim organicamente. Ela quer transformar essa dor em consciência, ela quer entender o processo dela e ela quer buscar os recursos necessários para se curar dessa dor, né? E entre a cordeirinha e a loba existe uma figura importante que é a lobinha. E eu chamo vocês carinhosamente lá no grupo de lobinha, vocês já perceberam? Justamente porque a lobinha é essa mulher que ainda está sentindo, né? Ela tá sentindo porque é da nossa natureza sentir, né? É impossível passar por uma separação sem sentir essa dor, mas a lobinha, ela não vai esperar essa dor passar sozinha. A lobinha, ela busca ajuda. E assim, só o fato de vocês estarem no grupo, estarem aqui hoje, né, dando tempo e atenção para essa conversa aqui da gente, já mostra que vocês são lobinhas. São mulheres que estão na travessia, mas que não querem fazer essa travessia sozinha, que querem pegar nas mãos umas das outras e buscar um caminho de mais consciência para vocês mesmas, né? Então, é muito importante a gente entender esses três lugares, né? E aí eu queria que vocês me falassem aqui no chat onde é que vocês acham que vocês estão. Quem é que acha que está na cordeirinha? Quem é que está mais na loba? Como é que vocês estão se sentindo aí em relação a esses três arquétipos? Me contem aí no chat. Fez sentido para vocês? Vão me contando aí, tá? Então, existe uma diferença crítica, né, entre a cordeirinha e a loba, porque a cordeirinha vai entrar num caminho de vitimismo e a pergunta que ela faz é: por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por essa dor? Por que eu fui, né, abandonada? Enquanto a loba vai perguntar o seguinte: o que eu faço com isso a partir de agora? E essa é a virada de chave. Essa é a virada de chave. É a gente entender que a separação, ela não é uma fonte de dor. A separação, ela é uma fonte de transformação. A separação, ela é um portal, gente. Olha, eu fico imaginando, as pessoas que me conhecem falam isso, né? O quanto eu mudei, o quanto eu é, me transformei a partir dessa separação. Essa separação foi uma catapulta, sabe? Foi assim um foguete que eu agarrei na direção da minha loba, que estava completamente abandonada. Então, oi, Érica, boa noite. Boa noite. Só peço para você fechar o seu microfone por enquanto, e aí lá no finalzinho a gente se fala. Como é que Então, fecha aqui, gente?
aqui Eu na não abri, base. não. A gente está te ouvindo. Vixe, Na peraí, que base tem um microfone e tem um vídeo. Vá tentando eu vou achar aí. sair. Eu vou sair e Não, não voltar, viu? saia não. Fique aí. Se fizer barulho, você tenta fechar o microfone. Então, gente, a separação, ela é um super portal, né? Para que você possa encontrar sua loba, para que você possa se compreender, para que você possa usar essa experiência como um espelho para você olhar o que em você precisa evoluir. A separação, ela é uma experiência de evolução. Dentro da inteligência sistêmica, eu não sei se vocês conhecem, né, a constelação familiar, né? O Bert Hellinger, ele fala que a experiência entre homem e mulher, né, no nosso caso aqui, a experiência de relacionamento amoroso é a maior experiência de crescimento pessoal que um humano pode viver. Porque é através das experiências de relacionamento que a gente consegue enxergar os nossos pontos cegos. Então, é realmente uma experiência que faz você compreender as suas feridas, compreender as suas sombras, compreender os seus padrões. E quando você compreende isso, você toma consciência disso, você consegue realmente evoluir. Então, a virada da loba é justamente essa transformação da dor em consciência. E quando a cordeirinha está nesse caminho, ela precisa virar algumas chaves importantes, tá? Ela precisa assumir responsabilidade. Então, parar de se julgar, parar de se julgar de julgar os outros e de julgar a própria história, né? E de ficar achando que ela é a culpada de tudo, né? Ou que o outro é o culpado, e entender que relacionamento é um acordo onde ambos têm responsabilidades, né? O segundo passo, acolher a própria dor. Assim, muitas vezes as mulheres querem fugir do que sente, né? Quantas vezes eu atendi no meu consultório mulheres que pouquíssimo tempo depois da separação já buscaram novos romances, né? Para tentar se distrair daquela dor. Outra coisa que acontece muito é a mulher mergulhar no trabalho, né? Tá sentindo uma dor, tá assim muito ferida, muito sofrida, e ela inventa mil e uma demandas de trabalho e ela se sufoca de tanto trabalho para ela não ter que olhar para a própria dor, né? Então, a mulher precisa também olhar para o auto-perdão, entender que quando a gente está num relacionamento, a gente faz aquilo, faz as escolhas dentro daquela consciência que a gente tinha naquele momento, né? Então, se perdoar é muito importante. Eu não posso cobrar da Renata que eu sou hoje, que tem 47 anos, né? Não posso cobrar da Renata de 23 que começou a se relacionar. Não posso cobrar da Renata de 30 anos, que foi mãe, nem posso cobrar da Renata de 41 que se separou, né? Que pediu a separação. E a outra coisa que a gente precisa para essa virada é realmente entender que o relacionamento mais importante que você tem na sua vida é com você. Gente, quando eu entendi isso, minha vida mudou em todos os aspectos. No profissional, nos meus relacionamentos de amizade, nos meus relacionamentos amorosos, né, que eu tive, os namorados depois da separação. E quando essa chave vira, a gente a gente realmente se transforma. Só que esse relacionamento da gente com a gente mesma, que é o nosso relacionamento com a nossa loba, não é algo fácil, é uma construção, né? Porque a gente vive numa sociedade que nos diz lá, desde pequenininhas, que a gente tem que se adequar, que a gente tem que agradar, que a gente tem que atender. E a gente acha que
essa realmente é a nossa meta de vida. Então, a gente voltar para esse núcleo, para essa origem da nossa essência, é um processo muito grande de auto-amor, de auto-perdão, é um processo muito grande de autocompaixão, né? E que muitas vezes é difícil a gente fazer esse processo sozinhas, né? Então, mais do que eu posso dizer isso para vocês de uma forma muito tranquila, mais do que ser um ambiente para a cura de uma separação, o Despertar da Loba é um ambiente para possibilitar as mulheres a melhorarem a relação delas com elas mesmas. Tanto que aqui a base do nosso trabalho é através da psicologia positiva e ciência do bem-estar e da inteligência espiritual, que é uma competência humana, tá? Não tem nada a ver com religião. É a competência humana que nos possibilita nos relacionarmos com nós mesmos, que nos possibilita enxergar a nossa loba, a nossa essência, tá? Então, qual é o desafio que a gente tem pela frente? É a gente buscar autonomia emocional, uma autoestima sólida, porque a essa altura, sobretudo na fase de separação, a nossa autoestima está lá no chulé, né? Então a gente precisa construir clareza de limites. Muitas vezes o ex-marido precisa de muito limite. Se a gente não aprende a dar esse limite, a gente fica em saia justa. Então, essa clareza de limite precisa existir no relacionamento e também nessa fase aí de pós-separação. A gente precisa construir essa base de segurança interior, né? A gente só não tem segurança quando a gente não se enxerga, quando a gente não reconhece a nossa loba, quando a gente não consegue se ver grande, quando a gente se coloca somente no lugar de vítima. E a gente precisa realmente desenvolver essa confiança inabalável. E a gente também consegue chegar nesse lugar quando a gente cria uma conexão tão forte com nós mesmas que a gente consegue ouvir a nossa intuição. A mulher, gente, tem uma bússola natural interna que ela precisa ser usada. Todas as vezes que eu não segui a minha intuição, eu quebrei a minha cara. Eu recomendo muito que vocês se observem. E essa intuição, muitas vezes, a gente só consegue chegar nela no silêncio. Quando a gente está no barulho, a gente não consegue se ouvir, tá? Então, o perfil da mulher cordeirinha, que é essa mulher presa na separação, é um perfil de uma mulher que perdeu a própria voz, né? Uma mulher que não se ouve, é uma mulher que está ali desconectada dela, no piloto automático, que se sente incapaz, que se sente insegura, que se sente insuficiente, se sente pequena, que não consegue enxergar o seu valor. Ela realmente está tão desconectada dela que ela não se enxerga. As amigas elogiam, as pessoas falam o quanto ela é fantástica e ela não consegue se enxergar. Eu passei muito por isso, né? Por muito tempo, inclusive, de não conseguir olhar, né, para mim, de me enxergar do meu tamanho. Esse é um processo. Eu não sei se para vocês isso é uma dificuldade. Ver aqui o chat. Michele está na lobinha, Vera está na lobinha, Fernanda na lobinha. Que bom. Vocês estarem aqui realmente já mostra que vocês são lobinhas, né? São mulheres que estão dispostas a olhar para o desenvolvimento de vocês. Então, o estado interno da cordeirinha, né, é de muita confusão, gente. Ela fica presa nesse luto por anos. Ela tem uma fragilidade emocional gigantesca, uma sensação de abandono.
Essa é uma característica também muito grande, porque quando você acha que você é vítima e quando você não vai para esse lugar de responsabilidade, realmente você olha para a relação somente com o abandono, com a rejeição, né? Que são feridas que ela traz ali da feridas emocionais, né? Que muitas vezes são criadas na infância. Essas feridas, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse aqui é um ponto importante. Deixa eu puxar isso para cá. Vocês estão vendo aí a minha tela? Toda essa Eu tô vendo. sensação, toda essa sensação, né, que a gente traz de abandono, de rejeição, toda essa sensação de humilhação, de traição, a gente traz lá da nossa criança ferida. E de onde vem essa criança, né? Essa criança, ela nasce dentro da nossa família. Essa criança, ela nasce e ela está com a gente, ela segue com a gente durante toda a nossa vida, até a gente morrer, guardando as experiências que ela viveu lá entre os 0 e 14 anos. É nessa fase da vida que a gente aprende a amar, que a gente aprende sobre o amor, que a gente consegue entender e elaborar na nossa cabeça o que é certo e errado na conexão de homem e mulher. Então, geralmente, mulheres, né, que viveram em um lar onde onde haviam conflitos, né, um lar conflituoso entre pai e mãe, se essa menina, né, viu muita traição do pai, se essa menina ela via a mãe ser muito submissa, ela vai guardar esses sentimentos, essas feridas, e ela reflete isso nos relacionamentos quando se torna adulta. Então, essa é uma autoobservação importante que eu vou pedir que vocês façam, né? Quando a gente entra num processo terapêutico, em que mulheres estão vivendo situações difíceis no processo de separação, é muito importante olhar para o que essa mulher viveu e o que ela viu durante a fase dela de criança, porque muitas vezes ela repete esses padrões que ela viu lá na infância dela, ela repete aqui no relacionamento dela como adulta. Então, essa é uma chave importante dentro do nosso método, tá? E essa é uma chave que me ajudou demais a compreender as minhas limitações. A jornada da criança, ela faz com que a gente se conecte com o que há de mais frágil dentro da gente, com o que há de mais puro, de mais difícil de ser encarado. É preciso muita coragem para a gente fazer esse trajeto de volta à nossa criança, tá? Então, é, um dos, um dos trabalhos que a gente faz aqui dentro da jornada do Despertar da Loba é olhar para essa criança de uma forma muito comprometida, muito séria, respeitando o que essa criança viveu, acolhendo, entendendo e criando os caminhos para que ela possa ter o acolhimento necessário para que a adulta possa viver fora dos padrões. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a mulher que tem dedo podre, né? Aquela mulher que arruma um relacionamento desajustado e aí ela vive ali o relacionamento conturbado e termina. E aí, daqui a pouco, ela arruma outro relacionamento conturbado e ela vive todas as situações e ela repete tudo e ela vive um ciclo interminável com isso.
porque ela se conecta com esse familiar que não era saudável, revive as feridas e ela repete padrões para o resto da vida, gente. Tem mulher que vive isso até ficar velhinha, repetindo padrões, porque não consegue olhar para as suas feridas e depois ela fica dizendo que tem azar no amor. Quando, na verdade, o que ela precisa é olhar com compromisso para as feridas emocionais que ela guarda lá de quando ela era menina. Então, essa menina que vive na gente, que vive dentro do nosso emocional, ela é uma menina que vai seguir com a gente até o resto da nossa vida. E a gente precisa muito olhar para a nossa menina para a gente não repetir. Somente quando a gente toma consciência, a gente muda a nossa postura, que a gente consegue sair do padrão e deixar de repetir tudo aquilo que faz mal para a gente. Então, espero que vocês estejam com o caderno aí. Eu queria pedir a vocês que anotassem o que é que vocês percebem que vocês repetiram. Aqui, esse grupo tem muitas mulheres com relacionamentos longevos, né? Mulheres que provavelmente tiveram poucos namorados. Então, anotem o que vocês repetiram dentro da própria relação de vocês, né? Quem não teve muitos namorados antes. Mas busque padrões, o que se repetia, quais eram os motivos dos principais conflitos. Só fazendo essa investigação que a gente consegue realmente se encontrar, se ver, tá? Então, a Cordeirinha, ela é uma mulher que está por fora, né? Forte, funcional, capaz, ela trabalha, ela se diverte, ela vai para a balada com as amigas, mas por dentro ela segue fragmentada, ela segue insegura, dependente da validação externa e repetindo os padrões que ela aprendeu lá quando ela era criança, tá? Que ela nunca olhou para os padrões emocionais dela. Então, essa mulher cordeirinha que carrega todas essas feridas, ela tem um padrão não só emocional, ela tem um padrão físico também. Geralmente é uma mulher que tem uma postura mais retraída, é uma mulher de energia baixa, ela não é muito expansiva, né? Ela tem um olhar mais triste, cansado. Algumas vivem também, é um sintoma que eu também vivi, tá? Eu tinha isso tudo, a postura mais retraída, uma energia mais contida, eu não era muito de colocar minha voz nos lugares, e um descuido com o corpo, né? Então é uma mulher que ela não tem disposição para se cuidar, o autocuidado dessa mulher vai para longe, ela não consegue fazer uma atividade física, ela tem dificuldade de se sentir bonita porque ela está o tempo inteiro se comparando e ela está desconectada com o próprio corpo dela. Ela está tão desconectada que muitas vezes ela adoece e ela nem percebe, né, quando ela só vai se dar conta quando realmente a coisa está mais avançada. Então, esse corpo também vai refletir a dor que essa mulher carrega, né? Dessa separação e todas as dores que ela carrega para antes desse momento da separação. Então, isso aí se torna um cativeiro emocional. É outra imagem aqui que eu quero compartilhar com vocês. Esse cativeiro emocional realmente é algo muito perigoso para essa mulher, porque ela fica aqui, ó, girando nesse círculo de rejeição, medo do abandono, muita culpa, né, por essa separação ter acontecido, baixa autoestima, dependência emocional, né? Ela precisa realmente de algo ou alguém para suprir, ela não consegue se sentir bem estando sozinha, muito medo de ficar sozinha, medo de não se bancar, de não dar conta da vida dela sozinha, e muita necessidade de validação.
Então, escrevam também quais são desse cativeiro emocional, quais são os sentimentos, as sensações que vocês estão vivendo hoje. Se quiserem compartilhar aí no chat também para a gente poder acompanhar, tragam aqui para a gente quais são esses sentimentos que vocês têm. E aí vem esse pensamento recorrente, né? O que é que eu fiz de errado? Por que ele não me quis? E será que alguém vai me querer de novo? Muitas mulheres sofrem com com esses pensamentos. E o pior de tudo é realmente acreditar que elas não serão mais suficientes ou capazes de ter um novo relacionamento saudável, né? A mulher ela fica tão presa na dor e ela repete tanto essa dor que ela realmente acredita que ela não vai ter mais essa oportunidade de viver um amor que seja um amor completo, um amor parceiro, né? Porque ela fica presa nessa dor e sem enxergar a loba dela e as possibilidades que vêm aí a partir dessa separação. Bem, outro ponto que é muito comum na cordeirinha é a síndrome da princesa, né? É a mulher que olha para esse lugar do relacionamento amoroso, achando que o homem vai salvar ela, que o homem é o responsável por proteger ela, que o homem é o solucionador de todos os seus problemas. E ela termina terceirizando a felicidade dela. Ela acha que é o homem que tem a responsabilidade de fazê-la feliz. Quando, na verdade, a felicidade, gente, deveria ser de responsabilidade de cada um. O relacionamento amoroso deveria ser apenas é, algo para completar, para somar essa felicidade, não para ser o pilar principal, né? A gente precisa ter muitas fontes de felicidade na nossa vida e o relacionamento é apenas uma delas, né? Então, quando eu me vi lá no meu relacionamento, né, falar aqui um pouquinho de mim, quando me vi lá no meu relacionamento, isso para mim estava claro, o quanto eu tinha terceirizado a minha felicidade para o meu ex-marido, o quanto eu queria que ele suprisse o meu buraco, porque tinha um buraco enorme ali e eu esperava realmente que ele suprisse. E estava tão desconectada de mim que a minha única fonte de prazer era a maternidade e o relacionamento. O trabalho eu ia tocando por tabela. Então, imagine que quando esse relacionamento acabou, eu perdi metade do que eu tinha. Metade da minha vida foi embora, né? E hoje eu percebo que a nossa pizza da nossa felicidade, ela precisa ter muitas fatias. A gente não pode querer uma pizza toda de marguerita. A gente precisa ter uma pizza que tenha muitos sabores, né? Então hoje eu tenho a minha fonte de prazer e felicidade nos meus amigos, no esporte que eu pratico. Eu tenho a minha fonte de felicidade no meu trabalho, nos meus filhos, eu tenho a minha fonte de felicidade no meu propósito, na minha missão. A gente não pode querer que o relacionamento seja a fonte de todo o nosso prazer. E quando a gente faz isso, né, a gente entra na síndrome da princesa e a gente idealiza esse homem, a gente fica presa nessa dependência emocional, porque a gente bota toda a nossa carga nele. E aí a gente perde nossa autonomia, a gente fica nessa busca insaciável por validação e a gente fica idealizando o amor. Tanto que, muitas vezes, essa síndrome da princesa, ela é perigosa porque muitas vezes o cara tem comportamentos ruins e a gente fica tentando ajustar o desajustadinho. Ele está dando sinais ali que ele não está agindo bem, né? Que ele não está considerando, respeitando a mulher da forma como ele
deveria, e a mulher fica botando panos quentes, né? Porque a princesa ela encontra um caminho para proteger o príncipe, né? Então, as mulheres, né? Nós, eu já fiz isso demais, viu, gente? Eu tinha uma princesa gigantesca dentro de mim. E aí, quando eu descobri que ela morava em mim, eu chamei ela para bater um papo e falar: querida princesa, não tá dando mais para a gente coexistir. Você vai ter que sair de cena, porque eu preciso olhar os fatos como eles são. Uma loba não se relaciona com idealização. A loba, ela se relaciona com a realidade. Então, ela vai perceber comportamentos, ela vai perceber ações, ela vai perceber as iniciativas desse homem. Ela não vai ficar idealizando ele de acordo com o que a princesa dela busca, tá? Então, é muito importante a gente entender que a nossa cordeirinha, né, ela está diretamente conectada com essa princesa e que somente quando a gente olha para esse lugar que a gente consegue realmente se desvencilhar dessa prisão dos padrões que a cordeirinha traz para a gente, né? Que é esse vício de ser vítima, esse vício de ficar o tempo inteiro se explicando, vício de reclamar, né? A cordeirinha também é bem reclamona, porque como ela não se responsabiliza, a culpa é sempre do outro, então ela está sempre reclamando, energia baixa. Então, esse é um caminho que enfraquece muito a mulher. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo, porque essa tela é importante. E aí, a mulher que está nesse padrão, ela cai nisso aqui, ó. Ela cai nesse triângulo dramático. Ela passa por esses três padrões, o tempo inteiro. Ela se torna salvadora, né, do homem. Ela quer fazer tudo, porque como ela tem a baixa autoestima, como ela acha que ela é insuficiente, ela salva o homem, ela quer fazer tudo para o homem, ela quer resolver tudo para o homem o tempo inteiro. E aí ela espera que o homem seja recíproco. Só que o homem não é recíproco, ele está ali fazendo o dele, né? E aí, quando o homem não é recíproco, ou quando ele se sente menos na relação porque ele se sente inferiorizado, né, por estar sendo tão suprido o tempo inteiro e não poder entregar na mesma moeda. E aí essa mulher se sente vítima. Poxa, eu fiz tudo para ele e ele não me retribuiu. Realmente eu sou muito coitada, eu sou muito sofredora, eu sou muito injustiçada. Então ela cai na vítima. E quando essa mulher cai na vítima, ela fica com raiva. E muitas vezes ela entra num padrão de vingança. E isso pode se repetir muitas vezes. Esse triângulo ele se repete continuamente. Muitas vezes ela se repete em muitas relações, né? Essa mulher que não bota limite, que salva o homem, que quer o tempo inteiro é, uma reciprocidade de algo que ele não tem como entregar para ela, né? Porque ela está ali exagerando dentro de um padrão de salvadora. Então, eu queria ouvir vocês sobre esse triângulo. Vocês já se sentiram dentro desse triângulo, sendo salvadora, sendo vítima e em algum momento sentindo raiva? Esse triângulo é uma ferramenta que eu uso muito aqui nos meus processos terapêuticos e é uma ferramenta que as mulheres realmente se identificam muito, costumam se identificar muito.
Fernanda está dizendo que se identificou com o triângulo, né? Muito bem. Vera também. Flávia já alternou em todos. Ok, Michele também. Então, gente, para que a gente possa se conectar com a nossa loba e sair desse padrão, a gente precisa é, entender que a gente precisa se ouvir, sabe? Uma loba, ela não remói passado, ela não revive história, ela não fica buscando explicações, ela se mantém no presente. O tempo de uma loba é o presente. Ela não fica se angustiando, com ansiedade no futuro, ela não fica remoendo o passado, ela vive o presente, é o que ela tem hoje. E ela tenta viver esse presente da melhor forma possível. Bem, outro uma outra característica, né, da cordeirinha, que é muito comum, é a busca por segurança, né? Então a cordeirinha, ela quer que o relacionamento dure para sempre, né? Eu comecei aqui a conversa com vocês dizendo isso, né? Que eu sofri demais com minha separação, porque eu não me enxergava assim. Para mim, o meu relacionamento era uma cláusula pétrea, era assim uma pedra que estava assim fincada no chão e que ela não ia se mover mais nunca dali. E, na verdade, quando a gente pensa nisso, a gente deixa de considerar uma lei essencial da vida, da natureza, né? Que é que são os ciclos. A nossa vida é feita de ciclo. A natureza da vida é a impermanência, né? Então, querer que uma coisa nunca acabe, querer que algo dure para sempre, é quase uma loucura, assim, porque a gente é, não tem como determinar isso. A gente não pode querer isso, porque a impermanência faz parte da própria natureza da vida, né? Não só da vida humana, mas da vida de todos os seres, né? A gente vê os ciclos na natureza, né? De estações do ano, o dia e a noite, a lua, né? Que passa por vários ciclos até se tornar cheia. Então, a natureza mostra para a gente esses ciclos. E esse foi um outro aprendizado super importante para mim. Lá em Mulheres que Correm com os Lobos, o primeiro capítulo se chama La Loba. E ela fala sobre vida, morte e vida, de tudo. Tudo que existe, até os relacionamentos longevos. Michele, não me deixe, falar bobagem. Até nos relacionamentos longevos existe a vida, morte e vida, né? Os relacionamentos, eles também passam por renovações. Então eu tive lá a fase de namorada, depois eu tive namorada sem filhos, né? Namorada sem filhos, que a gente viaja, aquela fase gostosa do relacionamento, né? A gente, inclusive, sofre e morre de saudade dessa fase, que é a fase boa do negócio. Depois vem a fase de gravidez, que aí a relação já fica diferente, né? Depois os filhos pequenininhos, aquela fase de bebê. Depois os filhos pequenos, os filhos vão crescendo e a relação vai se transformando, né? Então nem a própria relação ela é uma coisa só. Muitas vezes a gente muda dentro da relação, o outro muda dentro da relação e a gente se relaciona com várias pessoas, né? É o mesmo homem, mas modificado de muitas formas, e nós também, a mesma mulher, mas modificada de muitas formas. Então, entender que a gente vive dentro de um ciclo de vida, morte e vida das coisas e que a impermanência faz parte da vida, é um fator também que nos ajuda a compreender e aceitar a separação, né? É muito importante a gente ter essa compreensão
E quando isso chegou para mim, eu realmente me libertei de muitas amarras, porque a culpa se tornou mais suave, né? O entendimento de que eu não tinha não tinha essa responsabilidade, nem tinha essa capacidade de evitar, né? A gente quer encontrar um caminho para evitar a separação, como se a gente tivesse essa capacidade, né? Então, a cordeirinha, ela traz muito esse padrão de, de querer resolver, de querer segurar, né? De querer controlar, de querer ter o leme dessa embarcação aí que é o casamento. E muitas vezes ela não consegue, né? Porque não depende só dela. Um relacionamento é feito por duas pessoas. Quando uma só quer, vira um peso gigantesco. Bem, então a cordeirinha, ela vive esse círculo vicioso, né? Se sente suficiente, aí faz, se sente sobrecarregada porque está fazendo muito e não recebe na mesma medida que ela dá, a troca fica desequilibrada, né? Eu dou muito e eu recebo um pouquinho, uma migalhinha, um negocinho, eu vou ali ficando realmente frustrada por dar tanto e receber tão pouco. E aí, quando ela aceita menos, ela entende que ali existe um desequilíbrio e ela se sente menor, ela se sente desprestigiada. E é aí que está a origem das relações tóxicas, onde um dá muito, o outro dá pouco, e a relação entra num desequilíbrio terrível. A cordeirinha, ela vive esse ciclo, um relacionamento após o outro, tá? E aí eu gosto de dizer o seguinte: enquanto a loba anda no tapete vermelho maravilhoso, hollywoodiano, cheio de holofotes, a nossa querida cordeirinha, ela anda num tapete preto, porque ela não reconhece o seu valor, ela tá lá, ó, com os ombros encurvados, achando que ela é pouco, que ela é uma coitada, que ela é uma desprestigiada da vida e dos homens, e ela vive se comparando, e mesmo quando ela conquista o homem ou algo que ela quer, ela não sustenta. Bem, a cordeirinha, ela é uma coisa que é importante nessa jornada e que eu quero deixar bem claro para vocês. A cordeirinha é um arquétipo que precisa ser muito querido, muito acolhido, muito cuidado, muito admirado por nós, no sentido de não existe a cordeirinha é ruim e a loba é boa. Não existe isso. A cordeirinha, ela é o ponto da jornada de uma mulher. Ela representa o feminino ferido. Ela representa o nosso feminino que não está saudável. E é esse feminino que não está saudável que vai nos possibilitar crescer. Então a gente precisa ter muita honra pela nossa cordeirinha, tá? Então isso é uma coisa importante para as mulheres que se identificaram com alguns padrões. Não fiquem tristes, não fiquem se sentindo menor, tá? Quando a gente tem uma cordeirinha dentro de nós, a gente precisa muito abraçar essa cordeirinha, essa menina ferida que a gente guarda dentro de nós, para que a gente possa, a partir daqui, quando a gente cria consciência sobre a existência dela, tomar uma decisão consciente e intencional de seguir numa jornada que possa nos levar no caminho da nossa loba, que é um lugar de maturidade, é um lugar do nosso feminino saudável, tá? Então, esse é um ponto que eu gosto, porque não existe a cordeirinha é ruim, é
desagradável, é lamentável, e a loba que é a boazona. Não, não existe isso. E a outra coisa que é importante a gente entender é o seguinte, que todas nós temos a nossa cordeirinha, né? E temos a nossa loba. Esse caminho da cordeirinha para a loba não é um caminho linear. E muitas vezes, e até hoje, até eu passo por isso, né? Depois de tanto investir no meu desenvolvimento, eu percebo que eu tenho que realmente, muitas vezes a minha cordeirinha se manifesta, e aí eu olho para ela e falo: você apareceu, vamos conversar. E, e aí eu consigo perceber ali o padrão que se manifestou e consigo dialogar com essa emoção que veio, com esse momento. Então a gente não mata a cordeirinha e joga ela fora. Essa cordeirinha vai viver na gente o resto da vida. Mas o que é que a gente quer aqui num trabalho de desenvolvimento? A gente quer que a loba, a gente quer desenvolver a nossa loba, criar uma conexão com ela para que ela seja mais evidente, para que ela seja uma presença mais constante do que a presença da cordeirinha, tá? Então, o nosso trabalho aqui é sobre isso. E como eu falei para vocês, dentro da nossa jornada, a mulher que está em busca do seu crescimento, do seu desenvolvimento pessoal, ela já é uma lobinha. Então, sintam-se todas lobinhas. Eu amo muito a presença de vocês aqui, por estarem nessa busca por esse crescimento emocional, por esse crescimento como mulheres, porque eu sei que esse é um lugar dolorido, um lugar desconfortável, um lugar que muitas vezes faz a gente reviver, né? Feridas, reviver memórias que são desconfortáveis. Então, é um processo que exige de nós muita coragem, a gente olhar para esse lugar dos nossos padrões e de como a gente se relaciona, tá? Então, é muito bonito ver uma mulher abraçar o seu caminho dessa forma. Então, o que a gente está aqui, a gente está aqui com um objetivo claro. A gente não quer eliminar a cordeirinha e substituir pela loba. Não é sobre isso. A gente quer fazer uma integração. Pense em dois lados, né? Luz e sombra. Vamos pensar, né, que a cordeirinha guarda as nossas feridas, os nossos padrões, portanto, ela é a nossa sombra, e a loba é a nossa luz, é o nosso lugar maduro, o nosso lugar seguro. Então, não tem como a gente eliminar a nossa sombra. A gente convive com os dois, e o bonito é a gente realmente saber dançar entre luz e sombra, e a gente acolher os nossos dois lados e usar a nossa cordeirinha, né, que é a nossa sombra, como um lugar de desenvolvimento, como uma jornada de crescimento como mulheres adultas, porque a mulher que não busca isso de forma intencional, ela vive na criança o resto da vida. E o que é que criança faz, né? Quando a criança é desagradada, por exemplo, a criança faz birra, se joga no chão. Quando a criança é desagradada, ela chora, ela acha que ela é vítima. Então, todas as vezes que a gente entra nesses padrões, a gente está deixando a nossa criança falar mais alto. E o nosso trabalho aqui busca justamente fazer com que a nossa loba tenha as rédeas da nossa vida, para que a gente possa atravessar os desafios e os nossos dilemas do alto da nossa loba, que é a nossa mulher madura, que vai nos levar para um lugar de responsabilidade, de poder, de consciência, tá? Então, é, por enquanto tá tudo bem aí, vocês estão acompanhando bem? É difícil mesmo.
É difícil, Michele, é difícil, mas é difícil esse processo de ver, é doloroso, mas eu posso dizer para vocês, do alto da minha jornada, né, que é um caminho de muita satisfação. A gente olhar de onde a gente veio e a gente chegar onde a gente quer chegar e a gente poder honrar essa história, né? A gente poder é, se orgulhar do nosso próprio crescimento. Então, fazendo um resuminho aqui bem rápido de quem é a cordeirinha, né, e de quem é a lobinha. A cordeirinha é essa mulher que vai sofrer até cansar. Ela não se observa, ela repete padrão, ela não busca um caminho de crescimento, ela só se lamenta, reclama, diz que homem não presta, que nenhum homem, que não vai casar mais nunca, porque homem nenhum no planeta Terra presta. Então, é essa mulher que está num lugar de ressentimento enorme. Enquanto a lobinha desperta e ela decide, ela toma uma decisão na vida dela, que ela não quer mais viver no mesmo lugar. Ela quer se desenvolver, ela quer crescer, ela quer olhar para o que é dela, que são as feridas emocionais que ela carrega, que são os padrões, que são as dificuldades emocionais que ela traz. Ela se responsabiliza por isso, ela se responsabiliza pela cordeirinha dela. Bem, e agora eu vou fazer um aprofundamento rápido aqui na loba, né? Sobre por que que essa loba é tão importante para a gente, né? E aí eu vou compartilhar aqui mais uma tela para vocês. A loba, ela leva a gente para esse lugar aqui, ó. A loba, ela tá aqui nesse núcleo. Ela é uma mulher que se reconectou com ela. Ela não se define pela dor, ela não vive mais no piloto automático e ela não depende de validação externa. Gente, quando uma mulher chega nesse lugar, o jogo dela muda, muda totalmente, porque agora ela está tão conectada com ela se conhece tanto, que o movimento dela é muito íntegro, ela é muito verdadeira com ela, e ela vive de dentro para fora. E isso se reflete nos relacionamentos, se reflete no trabalho, se reflete na maternidade, porque uma mulher que chega nesse lugar, ela não tem medo de botar limites. Ela entende que ela pode ser ela mesma e que ser ela mesma é o suficiente para que ela seja amada. Ela não precisa salvar, ela não precisa fazer tudo para o homem, ela não precisa se doar, se sobrecarregar, se ficar exaurida para agradar o homem, porque ela pode ser ela mesma, né? E ela tem liberdade emocional, né? Ela pode sentir sem se perder, que esse é o, acho que esse é a grande questão de nós mulheres, né? A gente ama tanto, a gente se doa tanto para o outro, a gente se entrega tanto para o relacionamento que a gente se abandona. Quantas vezes eu vejo esse movimento? Érica rema comigo. Eu não sei se ela já percebeu isso. Muitas vezes a mulher está solteira e aí ela quer fazer uma coisa diferente. Aí ela vai remar. E aí essa mulher lá no meio do caminho da remada, ela encontra um namorado. E aí a gente já começa a ver, não vai mais para os treinos, fica faltando, começa a andar com os amigos dele, começa a frequentar os lugares que ele gosta de ir, e aos poucos ela vai deixando para lá o hobby dela. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu vejo isso muito lá na Canoa, né? Eu já estou há 5 anos na Canoa e eu já vi muitos casos desse e já vi muitos casos também nos meus atendimentos, né? De mulheres que são super interessantes, mulheres que têm múltiplos interesses
E quando ela começa a se relacionar, ela passa a ter um único interesse, que é o homem. E isso pode parecer é, muito é, interessante para a mulher, né? Ela achar que ela fazer tudo o que ele quer e espelhar o homem, né? Se interessar pelos interesses dele, que isso vai colocar ela num lugar de valorização, mas na verdade o efeito é totalmente contrário. Quando o homem percebe, né, que a mulher criou um foco somente nele, é um fator realmente que faz o homem ir para o caminho contrário. Ele passa a olhar aquela mulher como um jogo ganho, como uma pessoa que deixa de ser interessante, né? Uma colega, né? Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ela me ligou há um tempo atrás para querer atendimento, que ela falou o seguinte: Renata, eu casei de novo, né? Ela se separou e casou de novo, e hoje o meu marido, o atual marido, ele reclama muito de mim, porque eu vivo só para cuidar da casa e eu tô gordinha. E aí eu falei para ela, bem, ele se apaixonou, ele não, primeiro, ele não tem o direito de te reprimir, né, ou te criticar porque você tá gordinha, tá? Então, mas ele se apaixonou por uma mulher magra, bem arrumada, elegante. Essa minha amiga é elegantérrima, ela é muito chique, assim, estilosa. Por uma mulher, por uma escritora, né? Uma intelectual, uma mulher interessantíssima. E hoje o que ele está convivendo é com uma mulher que se abandonou. Abandonou em todos os aspectos, né? No aspecto físico, no aspecto intelectual, nas conexões sociais, porque hoje você praticamente só se relaciona com as pessoas do círculo dele. Então, a mulher acha que quando ela faz isso, ela está suprindo o homem, mas na verdade ela está afastando ele. Quando essa mulher se funde no homem, ela se torna desinteressante, né? É uma ladeira abaixo realmente muito, muito séria. Então, por isso que a gente precisa estar de olho para não se abandonar e não se desconectar da nossa loba, tá? Bem, então é muito importante essa conexão da gente com a gente mesma, que é a nossa loba, é um espaço sagrado. É um espaço que não pode ser invadido de jeito nenhum. É um espaço que a gente precisa o tempo inteiro, nessa relação com o outro, a gente precisa preservar. Porque o risco da gente abandonar a nossa loba é enorme. E uma outra característica da mulher que está conectada com a sua loba é que ela reage diferente às coisas da vida, né? Às situações corriqueiras. Enquanto a cordeirinha reage às emoções e é, ela é impulsiva, ela fala o que vem na telha, né, ela diz que ela é autêntica, né? Mas autêntica não é exatamente isso. Mas, Michele? Ok, Michele, a gente se fala lá pelo grupo. Obrigada pela presença. Enquanto a cordeirinha ela é altamente reativa, a loba ela encontra sempre o seu espaço de silêncio. Essa é uma outra. Ah, que ótimo que você se identificou. Eu vou divulgar lá no grupo, a gente vai ter outra aula dessa no dia 31 e depois a gente vai ter a nossa jornada Despertar da Loba no dia 9.
Então mas eu vou divulgar tudo, tudinho lá pelo grupo, tá bom? Então, a loba, ela tem essa capacidade de fazer essa alquimia emocional, que é transformar a dor em consciência, em rejeição em amor próprio, transformar a perda do casamento em um lugar de crescimento e o limite em força. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? É o grande diferencial, é a grande sabedoria que a nossa loba traz realmente. E é justamente esse equilíbrio, né, que ela traz para a gente na vida que faz com que a gente possa acionar dois pilares essenciais da nossa loba, que é responsabilidade, né? A gente entender que a nossa vida como mulheres adultas, a nossa vida está na nossa mão e a gente sai do lugar de vitimização, que é um lugar que tira o nosso poder, e a compaixão, que é quando a gente para de se julgar, a gente para de se chicotear e a gente se acolhe de uma forma muito mais amorosa. Porque entendo o seguinte: se eu não me acolher, se eu não me cuidar, se eu não me reconhecer, você acha que o outro vai fazer isso por mim? Não vai fazer isso por mim. Então, tem os 5 pilares da liberdade emocional da nossa loba, que é responsabilidade, compaixão, amor próprio, perdão e aceitação. Sem esses 5 elementos, a loba não funciona. E a gente está aqui, né? O objetivo do Despertar da Loba é ajudar as mulheres nessa construção desses 5 pilares. Porque é muito fácil para uma mulher amar o outro. É muito fácil para uma mulher cuidar do outro, mas é difícil se amar e se cuidar. É muito fácil perdoar o outro, mas é muito difícil se perdoar. É muito fácil ter compaixão, empatia pelo outro, mas não se acolher, se julgar, se chicotear. Ó, o chicotinho da gente é enorme. Então, esse caminho aqui no Despertar da Loba é um caminho para a gente aprender a desenvolver esses 5 pilares. A gente exercitar o desapego. A cordeirinha, ela é altamente apegada. A loba não, ela é desapegada porque ela sabe que a vida é o quê? A natureza da vida é o quê? A impermanência. Então, enquanto a cordeirinha ela é rígida porque ela quer que tudo aconteça dentro do que ela espera, a loba, ela é desapegada, ela se entrega ao fluxo da vida, ela respeita o que se apresenta na vida e tenta sempre fazer o melhor possível para ela dentro de cada contexto, tá? E escutar sua intuição, gente. A gente tem uma poderosa ferramenta que quando a gente está desconectada, a gente para de ouvir, né? E até minha avó, né? Eu lembro de minha avó nessas horas. As avós da gente têm essa intuição muito aguçada, né? Quanto mais velha a gente vai ficando, a intuição fica aflorada. Daquela coisa de minha filha, cuidado com aquela moça, cuidado com aquela pessoa. Então a gente percebe mais as energias do outro também, né? Percebe quando o outro quer nos fazer mal. Então a loba, ela tem realmente um destino soberano, porque ela se torna uma mulher emocionalmente livre, uma mulher emocionalmente inteira, uma mulher que está conectada com ela. E quando a mulher chega nesse ponto, ela se torna muito mais verdadeira, sobretudo com ela, sobretudo com ela.
Bem, gente, o que eu tinha para entregar para vocês hoje era sobre isso. É muito importante para mim, nessa nova fase do Despertar da Loba, vocês compreendam, tá? A cordeirinha, compreendam o lugar da lobinha e compreendam onde a gente quer chegar, que é a nossa loba, que é um lugar, não significa que a loba não vai sofrer, que a loba não vai, a loba não vai viver desafios, mas ela vai fazer tudo isso de um outro lugar. A loba, ela tem a dor, mas ela não prolonga o sofrimento. Ela tem a dor com consciência, ela se acolhe, mas ela não vai ficar nisso muito tempo. E ao invés de ficar presa à dor, ela vai procurar olhar, mapear, mais do que olhar, mapear todos os aprendizados que ela pode é, colher com as experiências. E a experiência da separação é uma experiência onde uma mulher pode crescer muito, pode se transformar muito, para que ela possa viver o próximo relacionamento de outro lugar, com outras camadas de sabedoria. Ela pode até cometer outros erros, mas ela não vai repetir os erros de hoje, entende? Por que que as pessoas ficam desiludidas com um relacionamento amoroso? Porque cai num buraco ali, vive uma situação ruim, não se observa, não cresce, aí vai e repete. Aí sofre outra decepção, não se observa, não se olha. Então, assim, vira repetente da vida, porque a vida está querendo ensinar uma lição com aquele relacionamento que acabou, e ela não para fazer a autoanálise que ela deveria fazer, crescer, se desenvolver a partir daquela experiência. E aí vira um repetente da vida. E a repetente da vida faz o quê? Repete relações ruins, relações ruins, relações ruins. E aí cai no lugar da vítima. Homem não presta, isso não é para mim, a culpa é sempre do outro e não consegue se olhar. Muito bem. Então, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje e eu queria saber o que é que vocês acharam, o que é que mais impactou vocês. Quem quiser pode abrir o microfone aí, que a gente ainda tem aqui uns minutinhos para papear. O que é que ficou, Vera, dessa noite? Escreva aqui no chat para a gente saber o que mais te surpreendeu aqui na nossa conversa. Érica quer falar alguma coisa? Chegou depois. Nós nos apresentamos mais cedo. Se você quiser participar. Fernanda quer falar alguma coisa? Você está, Vera. A caminho da loba. Vamos em frente. Você está se dedicando. Eu sou testemunha. Sou testemunha da sua dedicação rumo à sua jornada da loba. Fernanda quer compartilhar o que mais você se identificou, Fernanda? Onde foi que bateu assim certinho e você falou, nossa, estou vivendo isso? Quer dividir aqui com a gente? Como eu falei para vocês, esse caminho ele não é linear, né? De cordeirinha até a loba vão estar na fase da raiva. Ainda já tem quanto tempo a separação? Você estava com a gente aqui na primeira aula?
É a Fernanda que estava com a gente aqui quando Vera estava também? Ah, é outra Fernanda, que a gente teve uma Fernanda na primeira aula. Entendi, muita raiva, né, Fernanda? É preciso olhar para essa raiva. A raiva não é ruim, tá? Sentir raiva depois da separação, de certa forma, é bom, porque ajuda a gente a se desconectar do ex. Quando a gente não tem raiva, a gente fica ainda com esperança de voltar, a gente fica ali vulnerável na fase da barganha, né, Vera? A gente falou sobre isso na última aula. Então, sentir raiva é bom, Fernanda, tá? Acolha a sua raiva, se conecte com a sua loba para você não reagir, né? Quando tiver tomada por essa raiva. Mas a raiva é uma fase, ela vai passar também. Mas alguém quer compartilhar, Érica? Quer dividir com a gente aí o momento que você mais se identificou? Bem, já temos aí quase 2 horas juntas, tá? E eu quero deixar para vocês esse convite. Essa aula é uma aula preparatória, é uma das 2 aulas preparatórias que a gente vai ter antes da jornada Despertar da Loba, que vai acontecer no dia 9 de abril. Anotem na agenda, não marquem nada, porque vai ser um super webinário que a gente vai fazer no dia 9, onde a gente vai aprofundar muito mais esses tópicos, né? Hoje eu fiz um resumão aqui para a gente entender onde a gente está, né? É, Cordeirinha, Lobinha e Loba. É a nossa jornada daqui para frente. Então, eu quero já deixar esse convite para vocês. Eu vou pedir uma coisa muito, muito, muito importante para a Vera, para a Fernanda e para a Érica. A gente está preparando aqui o conteúdo dessas aulas e eu quero muito ouvir vocês. Então, estou com um formulário de perguntas e respostas bem rapidinho, no Google Forms, que vai me ajudar muito se vocês puderem preencher para fazer com que eu possa trazer conteúdos mais assertivos, digamos assim, para o momento que vocês estão vivendo, né? Porque quando vocês falam, tô com raiva, tô, assim, traz aqui para nossa conversa as dificuldades, as dores, os maiores desafios dessa fase, eu consigo trazer o conteúdo mais perto disso, né? E aí vocês conseguem beber mais ainda dessa fonte, tá bom? Então, minhas lobinhas queridas, obrigada por essa noite, obrigada pela partilha, pela presença, pelo tempo, e a gente vai se encontrar novamente aí no dia 31, tá bom? Então, desejar uma boa noite para vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Microfones abertos, a hora é agora. Beijão para vocês, bom descanso. Se puderem compartilhar lá no grupo como foi a experiência aqui da aula, me ajuda bastante porque incentiva as outras a virem, né? Tá bom? Boa noite, gente. Beijo.